esses dias sobre comercial, sabe? E aí, a pergunta era a seguinte: pô, na verdade existem vários tipos de comercial, né? Tipo, aquela prospecção ativa, passiva, né? Mas, em resumo, toda empresa que quer continuar no mercado, quer continuar crescendo, ela vai precisar prospectar e buscar novos clientes, né? E aí que começou a discussão, né? Discussão entre aspas, né? Então, a gente queria chegar num ponto do que o que a gente podia fazer, né? Pra melhorar um comercial que quer fazer a empresa continuar crescendo, né, cara? E aí, vem sempre aquela discussão de, nossa, porque esse é o perfil comercial, porque comercial odeia processo, comercial foca em resultado, comercial não consegue, é, não pode dispersar e coisa assim. Então, eu tenho uma opinião diferente um pouquinho, talvez um pouco polêmica, mas sobre comercial. Um comercial de uma empresa que já está consolidada é diferente de um comercial de uma empresa que quer continuar, quer ou se estabelecer no mercado ou continuar crescendo, né? Que deveria ser o caso de todas, né? Mas enfim, tem algumas que não, né? Então, assim, eu entendo que o comercial de alta performance ele é técnico demais. Ele precisa muito ser técnico, ele precisa entender de todas as áreas de marketing, finanças, é, processos, indicadores, tudo, tudo. Ele precisa de tudo. Por quê? Porque ele vai dialogar com todo nível de cliente. Então, os clientes eles querem saber que eles vão colocar geralmente o negócio deles na mão da tua venda, né? Então, ele quer saber que tipo de pessoa que é. E a imagem que vai refletir a empresa é o vendedor, né? Então, assim, os ótimos vendedores que eu conheço de grandes empresas e que viajam, inclusive, o mundo fazendo negócios, eles são comerciais que você vai falar de finanças com eles, eles entendem todos os indicadores financeiros, né? Eles entendem o processo, a significância dos processos, os indicadores, monitoramento. Eles são, eles trabalham tipo com tarefas, né, bem estruturadas, eles gostam de processo, né? Então, partindo disso aí, se a gente fosse pensar em como construir, e eu trabalho dessa forma, a gente já ouve falar disso, mas eu ouvi falar muito disso e apliquei, e é assim que funciona da melhor forma possível. A gente estabelece meta para que a gente tenha um objetivo em comum, para que a gente saiba para onde a gente está indo. Mas eu nunca cobro, na verdade, por meta. Eu nem olho a meta durante o mês. Eu estabeleço a meta, a gente vai olhar lá no final do mês se o quanto a gente alcançou acima da meta. O que a gente estabelece são microestratégias, tipo ações, microestratégias. E aí, dentro dessas estratégias, a gente vai executar conforme a gente tipo, achar melhor, né? Vai estabelecendo conforme tipo, o perfil do colaborador também, ele vai adaptando, sempre que ele possa inovar e criar, incentivar ele para tipo, colocar a cara dele ali também, né? Então, às vezes precisa provocar, ele precisa estar desconfortável, né? A gente precisa estar desconfortável para estar evoluindo o tempo inteiro. Depois de um tempo, lógico que depois você vai começar tipo, a fazer isso o tempo inteiro, isso vai se tornar comum. E aí os elogios, bom, não vão vir mais, porque você não está fazendo mais do que você já fez antigamente. Então o elogio deve ser uma coisa extra, né? Você está recebendo por isso, deve ser remunerado por isso. Eu acho que o salário do comercial ele tem que ser. Cara, o cara já tá no comercial para fazer o salário dele. Ele já é uma pessoa que ele quer, tipo, vamos dizer assim, o mais próximo da liberdade dentro do CLT, né? Então ele quer construir o próprio salário, então tem que ser ilimitado. Ah, ele vai. Mas o comercial tá ganhando demais. Foda-se, o comercial tá ganhando demais, a tua empresa tá ganhando demais também, tá? Então como que a gente faz? A gente vai estabelecer. Aí vem aquela ideia, né? Tipo, o gestor, né?
Então, quando você, como empresário, você vai ter que começar toda a construção do teu comercial pelo gestor, né? Então, como que você vai remunerar o teu gestor? Eu remuneraria o gestor por resultado líquido de todos os produtos. Por quê? Porque além, o gestor comercial, ele não é só venda, ele tem que pensar também tipo, se a empresa está dando certo. O que adianta um comercial, um gestor comercial que cobra e faz a empresa, a pessoal tá de rotatividade primeiro de pessoal, mas venda, 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 venda e dando desconto o tempo inteiro. Por quê? Porque o dele é por meta de venda. Então, tipo, o faturamento tá lá em cima e a minha margem tá cada vez menor. Então, aumentando comissão e tudo mais. Então, o gestor, para mim, ele já deve ser remunerado pelo líquido de cada produto. Começa aí, né, cara? Outra, que ele tem que ser um ótimo operacional. Ele tem que entender de processos e de indicadores e monitoramento mais que qualquer um. Porque, por exemplo, assim, que matemática, estatística, né? Então, todo o processo comercial, cara, ou na grande maioria, principalmente a venda ativa, ela é pautada em cima de estatística, né, cara? Então, você vai ter que entrar em contato, geralmente, com 100 pessoas para ter dois resultados positivos, entende? Então, assim, o que que é a tua meta? O que que é a tua meta de ação? A meta de ação é entrar em contato com 100 pessoas. Então, por quê? Porque a tua meta de resultado é 2, entendeu? Só que o que que acontece que é comum do pessoal errar? É, desanimar, né? Então o comercial realmente tem o perfil comercial é um perfil mais persistente, tem que aguentar porrada, dá para desenvolver isso, mas tem gente que já vem com isso mais de fábrica, né? Tem gente que consegue desenvolver depois, eu acho que é mais fácil desenvolver o perfil tipo operacional, lógico, do que o perfil tipo mais comportamental, porque vem de berço, né? Então, quando uma pessoa tem um perfil comportamental mais de uma autoestima mais alta, essas coisas assim, ele consegue tipo continuar, né? Mesmo não vendo resultado imediato ou demorando mais para ver resultado, né? Mas, de qualquer forma, ele vai ter que saber, tipo, estabelecer tarefas também. Então tem aquele comercial excelente, aquele comercial de comportamento, aquele comercial de berço, assim, que ele faz muita venda, mas nos períodos que ele tá para baixo, ele vende pouco, cara. Porque ele não tem processo. Então ele, tipo, quando ele tá no pico, assim, que ele, de autoestima dele, de empolgação, ele vende pra cacete. Mas daí quando ele tá, tipo, das baixas, ele reduz a venda dele. Então, o processo ele vai servir justamente para trazer uma média alta, né? Você pode trazer junto com isso, trazer ferramentas que facilitem, o que for, tipo, porque se você vai operacionalizando as coisas, você vai, tem que contatar tanto. Pô, como que é feito o contato? O contato que não precisa ser por pessoa pode ser feito por uma máquina ou por uma IA. Então você implanta isso aqui e facilita o contato, a gestão dele. E coloca ele para gerir isso aqui e vai indo, né? O que que é importante que você, tipo, como gestor, sempre coloca na cabeça deles? Que eles precisam, para ter o resultado de 2, eles precisam contratar 200. 100. Por quê? Porque estatisticamente, tipo, existe a distribuição, né? E na distribuição, não necessariamente, tipo, ele vai estar um no 50, com 50 e um no outro 50. Ele pode ser que ele esteja os dois lá no último. Então eu vou fazer 70 ligação e eu não tive nenhum resultado. Mas daí nas últimas 30 eu consigo os dois que eu precisava. Então por isso que eu preciso contratar os 100. E isso é média, né? É estatística. Você vai monitorar por um tempo. Você vai ter que testar as estratégias, vai monitorar e vai chegar nesses resultados e nessas ações e microações. Entende? Então eu acho que assim, o resultado, e daí assim fica muito mais fácil. Outra coisa que é interessante quando se começa a fazer esse tipo de gestão e essa cobrança de resultado por tarefas, é que o desânimo é menor. Porque o que acontece? O que que é a meta da pessoa? A meta da pessoa é entrar em contato com 100 empresas. E se for a meta da pessoa, tipo, converter duas vendas. Então, lá quando chegou na 70, no contato 70 lá, se ele tinha que vender duas e não vendeu nenhuma, ele já começa a ficar desmotivado, pressionado. Quando o cara tá fazendo por 100 contatos, ele chegou no 70, ele pensa, putz, só falta 30 contatos para mim.
Entendeu? Então, isso começa a mudar a cabeça também da pessoa e melhora muito, melhora resultado, ânimo, empolgação, é mais palpável como que você cobra o teu colaborador, ele fica mais, vamos dizer assim, você fica com eles mais na mão sua, né? Porque você sabe o que é, e você cria, além de tudo, você tem um dos maiores problemas que tem num comercial que já é estabelecido, geralmente tem venda de rotina para o mesmo carteira de cliente, sabe? Já tem carteira de cliente e tem venda de rotina, que é o famoso gato gordo, o vendedor que já tem uma carteira sólida e ele já sobrevive em cima daquela carteira. E aí você precisa, quer crescer o teu negócio, quer angariar mais clientes e não consegue mas ele bate a meta, né? Então você não consegue mandar o cara embora e você também aí não cresce a tua empresa, teu faturamento. Esse é um tipo de gente, um tipo de você, uma forma de você colocar para coibir esse tipo de comportamento. Coloca a meta de contato. Então, a partir de agora, você tem a meta lá financeira, que é nosso objetivo, mas você tem, ou de conversão, mas agora a gente tem uma meta de contato de novos clientes. E aí você começa a tipo, estabelecer uma forma nova de fazer gestão comercial. E eu garanto para você que os teus resultados vão melhorar muito, a empresa vai ser organizada. Esse papinho de comercial, você sabe como é, perfil comercial, você muda, isso é cultura. Então, se o gestor tem esse tipo de conversa aí, ele está implantando esse tipo de cultura dentro da tua empresa. Se isso é interessante e é como você pensa, ok. Se não é uma forma de fazer diferente e ter resultados melhores aí, ou diferentes, pelo menos, do que você está tendo agora. Beleza? Então, é, é isso aí. Vamos continuar evoluindo, pessoal, e vamos pensar direito e decidir melhor, beleza?